Capítulo 22, Noah. No dia seguinte, Emmett bloqueia meu caminho quando saio da tenda refeitório e tento seguir para nossa cabana, depois do café da manhã. Onde está Astrid? Pergunta ele, os braços cruzados. Ela não ia voltar a treinar? Ele pressiona. Por enquanto não, digo. Escondo dele a tigela de mingau que peguei para Astrid. Agora que estamos fora de Cheers, não há nenhuma razão para ela não voltar a participar do espetáculo. Então, por que não está participando? Ela não está se sentindo bem, digo, mentindo instintivamente por Astrid, embora, se Emmett descobrisse, isso pudesse custar meu trabalho. Em certo sentido, é verdade. E nós tentamos ontem, você viu, mas aí houve esse negócio com os trabalhadores. Ele abana a mão como se o relojoeiro não significasse nada. Ela precisa voltar ao espetáculo amanhã, diz Emmett. Todo mundo tem que carregar o próprio fardo por aqui. Chega de vadiagem para aquelazinha, acrescenta. A ideia de Astrid ser preguiçosa é tão ridícula que eu quase rio em voz alta. Quero argumentar novamente que é cedo demais para que ela volte a se balançar depois de tudo o que passou, que ela precisa de mais alguns dias para se restabelecer. Mas sei que Emmett não vai se deixar convencer. Tomando meu silêncio como concordância, ele continua seu caminho. Começo a andar de novo, puxando meu casaco sobre a cabeça para evitar a pesada garoa de primavera, que começou a cair. Espio através da estrada, onde um riacho estreito nos separa da cidade de Colmar. Atravessara a ponte para a cidade uma vez desde a nossa chegada, para ver se havia algo para comprar no mercado que fosse diferente de nossas pequenas rações. Mas a viagem tinha sido inútil. O vendedor solitário no que fora outrora um agitado mercado da cidade tinha apenas um tipo de carne indefinido, que era muito dura para Tel, ainda que não tivesse mau cheiro. Na verdade, toda a cidade parecia desprovida de tudo pelos anos de guerra. As ruas estavam quase desertas ao meio-dia, com exceção de um cão vadio perto da sarjeta e da SS, que parecia espiar de todos os cantos. As persianas das casas e lojas estavam fechadas. As caras das poucas pessoas que vi, todas mulheres, uma vez que os homens da localidade tinham sido alistados contra a vontade e enviados em massa para lutar no leste, estavam marcadas pela fome e pelo medo. Não havia diferença entre estarmos ali ou de volta à Alemanha. Corri do centro da cidade, passando pelo arame farpado e as trincheiras, que tinham sido erigidas como uma espécie caótica de fortificação em torno do perímetro, e retornei para o descampado. Não voltei à cidade desde então. Dirijo-me à cabine, recordando o rosto vermelho de raiva de Emmett, quando insistiu para que Astrid voltasse ao picadeiro. Desde que chegamos à Alsácia, havia quase uma semana, ela permaneceu na cama, encolhida como um animal ferido, exceto pela sua única tentativa de voltar à lona, que terminou quando encontramos o relojoeiro. Astrid não deixou a cabana. Eu tinha ficado por perto, fazendo o que podia por ela, mas não era suficiente. Qualquer resquício de sua força de vontade parece ter desaparecido. Salve-a! Os olhos de Peter pareciam dizer, naqueles minutos finais, antes de ser levado: mas como? Mesmo se a faço comer e beber água, sua alma sumiu. Eu mal posso cuidar de mim e Tel. Sob o peso de nós três, eu vou ser esmagada.
O que Emmett fará se Astrid se recusar a voltar ao espetáculo? Tremo só de pensar. Preciso deixá-la de pé e ativa. Quando passo pelo trem estacionado e vazio no fim da linha, meus olhos viajam melancolicamente até a parte de baixo do vagão dormitório e o escaninho, através do qual Luke e eu tínhamos nos correspondido certa vez. Pergunto-me se Luke poderia ter seguido o circo depois de deixarmos Tears, mas sei que é impossível. Ando até o escaninho e o abro, quase esperando que algo possa estar ali dentro. Claro que está vazio. Corro a mão sobre a madeira áspera, imaginando Luke fazer o mesmo. Dentro da cabana, surpreendo-me ao encontrar Astrid sentada na cama em seu roupão. Peter, diz Astrid quando me aproximo. Congelo. Será que ela enlouqueceu de tanta dor? Não, sou eu, Noah, digo dando um passo adiante. Ela não está tendo delírios com Peter, e sim olhando para uma fotografia amassada. Eu me aproximo de Astrid cuidadosamente e dou uma olhada melhor na foto. É uma que nunca vi antes, dos dois sentados no quintal sob um guarda-sol em um dia ensolarado e vestindo roupas normais, não os trajes do circo. Onde foi tirada? Quando Astrid a passa para mim, noto que suas unhas, antes perfeitas, agora estavam partidas, onde ela as havia roído. Uma cidadezinha nos arredores de Salzburgo. Foi no verão, durante a minha primeira temporada, depois que eu voltei ao circo. Antes de eu ter chegado, penso comigo. É estranho imaginar o circo quando eu não pertencia ainda a ele. Nós não estávamos juntos, mas apenas começando a nos conhecer. Ela sorri, os olhos distantes. Nós conversávamos e jogávamos carta durante horas. Ele era bom em jogos de carta, gin, rummy, poker. Começávamos com um drink à tarde e quando menos esperávamos, uma noite inteira tinha se passado. Observo a fotografia. Mesmo naquela época, os olhos de Peter eram sombrios, como se ele soubesse o que estava por vir. Ele faria aniversário amanhã, acrescenta ela, e sua expressão entristece mais uma vez. Astrid fala como se Peter já estivesse morto. Eu luto contra o desejo de corrigi-la sem querer dar falsas esperanças. Na outra cama, Theo se mexe. Pego-o beijando o topo de sua cabeça. Nossa única bênção. Enfrentando todas as dificuldades, Theo vicejou. As bochechas ainda são redondas e o cabelo tem crescido grosso e encaracolado. Um merengue escuro. Ainda segurando Theo, sento-me ao lado de Astrid com delicadeza. Tudo foi tirado dela, a possibilidade de um filho, o homem que ela amava. Ela não tem nada, exceto a nós. Envolva em meus braços. Mas não é o meu calor que ela procura. Ela se aproxima de Theo e o passo para ela, oferecendo-lhe um dos poucos confortos que ainda restam, pondo-o nos braços dela. Astrid se agarra a Theo como a uma boia no mar, parecendo extrair força do corpo minúsculo do bebê. Pego a tigela ainda quente de mingau e a ofereço para ela, mas Astrid abana a cabeça. Astrid, você tem que comer. Não estou com fome. Pense em Peter. Eu estou pensando nele. A cada segundo, eu sei. Mas é isso o que ele quer para você? Ela toma um gole relutante e a afasta mais uma vez. Emmett estava perguntando por você, digo hesitante. Ela levanta uma sobrancelha. De novo?
Eu balanço a cabeça afirmativamente. Ele é o chefe. E mesmo Astrid só o enfrenta até certo ponto. Mas o que ele pode fazer por ela realmente? Por favor, Astrid, nós precisamos de você. Eu preciso de você. Ela é minha única amiga no mundo e eu a estou perdendo. Astrid levanta uma sobrancelha como se o pensamento nunca houvesse lhe ocorrido antes. Ela suspira, então se levanta. Tira o hobby e me surpreende ao descobrir que ela já estava vestindo o colã. O sentimento de gratidão me toma. Ela não vai me decepcionar. Vamos ensaiar, ordena ela. Saímos do trem. Estamos no meio da manhã e o quintal está ocupado com treinadores, alimentando animais, artistas em seu caminho para o treino. Os poucos trabalhadores que permanecem lutam para consertar equipamentos e colocar as coisas no lugar, com 1/3 do seu número habitual. Na entrada da tenda, ela se vira para mim. Eu não quero fazer isso. Por causa de Peter, do bebê perdido, ou de Metis? Eu me pergunto. Aperto a mão dela. Eu entendo, mas você consegue, eu sei que você pode. Pelo menos ela está aqui, disposta a tentar. Eu me dirijo para a escada. Então, olhando para cima, onde o relojoeiro esteve dependurado, meu estômago se retorce. Paro, ainda segurando a escada e olhando para cima. Pergunto-me se a lembrança do relojoeiro vai parar Astrid. Mas ela sobe a escada oposta, sem hesitação. Então, na metade do caminho, ela para e fica preocupada. Tem alguma coisa errada, diz ela. Tudo errado. O descampado não tinha sido preparado quando chegamos. A terra estava bruta e cheia de detritos. Pedi que nivelassem o solo, digo. Eu atuara aqui com Gerd um punhado de vezes. Acostumei-me com o aparato débil e a maneira como a inclinação da terra muda minha queda. Mas Astrid não veio aqui desde que viemos à cidade. Para ela é destoante, uma desgraça. É a escada? Pergunto, puxando-a para lhe mostrar que está firmemente presa. Mas Astrid abana a cabeça tristemente. É simplesmente tudo. Observo-a atentamente, esperando que ela desça de novo, e insista em ver o chefe da equipe responsável pelo solo. Astrid pode se recusar a se apresentar. Então ela dá de ombros e continua subindo. Nem isso importa mais. Quando atinge o topo, agarra a barra, quase perdendo o equilíbrio. É cedo demais, temo. Forçá-la a voltar ao trapézio tão rapidamente tinha sido um erro, mas ela se endireita. Começo a subir a escada perguntando-me se ela vai precisar de minha ajuda, mas Astrid estende a mão para me afastar. Preciso fazer isso sozinha. Vou para longe da escada e volto até a entrada, permanecendo sob a sombra da porta da tenda e lhe dando espaço para que se reencontre com o trapézio. Ela salta sem hesitação, parecendo ficar mais forte e mais confiante, enquanto observo. Eu me perguntara se os dias de ausência ou toda a mudança por que seu corpo passou deixariam Astrid mais lenta ou enferrujada. Mas acontece o oposto. Seus movimentos são mais intensos, como uma navalha afiada. Outrora, ela segurava a barra do trapézio levemente, com um toque artístico. Mas agora ela se agarra ali como se fosse uma tábua de salvação. Seus movimentos são penosos, como se tentasse domar uma égua selvagem ou um grande cavalo, aliviando a raiva no próprio trapézio. Ela salta em uma série de piruetas e cambalhotas estonteantes. Sinto um ligeiro movimento de ar em torno de mim e posso quase sentir Peter admirando a performance comigo como já fizera antes. Ouço um barulho atrás de mim, viro-me, por um segundo acreditando de fato que Peter possa estar ali. Mas claro que não. O espaço atrás de mim está vazio.
O vento uiva através do acampamento, balançando a lona e produzindo mais uma vez o som que acabara de ouvir. Relaxo um pouco. Então, de repente, um braço me agarra por trás sem aviso. Antes que eu possa gritar, alguém me puxa para fora da tenda. Desvencilho-me e giro, preparando-me para lutar contra o agressor. Ali, à entrada da grande tenda, está Luke. Luke! Pisco os olhos, perguntando-me se a figura alta e sombria diante de mim não é uma espécie de sonho estranho, mas ele está aqui. Fico olhando em descrença. Como pode ter feito um percurso tão longo para me ver? Noah, diz ele, estendendo a mão e tocando minha bochecha. Eu me lanço em seus braços e Luke me envolve firmemente. Puxo-o para mais longe da tenda, atrás do abrigo de um galpão. É melhor que ninguém o veja. Como você nos encontrou? Eu fui até o circo procurando por você, diz Luke, mas você partiu. O rosto dele desmorona. Depois disso, voltei para a casa do meu pai. Não era isso que eu tinha planejado, acrescenta ele rapidamente. Mas eu precisava ver se ele sabia aonde o circo tinha ido. Não queria crer que a culpa era em parte dele, mas precisava saber. Posso dizer, vendo a dor em seus olhos, que mesmo depois de tudo que aconteceu, parte dele ainda queria acreditar no pai. Ele negou, claro, mas eu achei a ordem com a assinatura dele em sua mesa. A voz de Luke pesa com tristeza. Eu o confrontei e ele admitiu a verdade. Então parti para vir encontrá-la. Imagino sua jornada através de quilômetros para chegar a mim. Ele me beija os lábios longa e profundamente. Seu rosto está áspero por falta de barbear, os lábios salgados e por lavar. Um momento depois nos separamos. Embora tenham se passado apenas alguns dias, o rosto dele parece mais magro, maçãs do rosto marcadas. Ele tem olheiras como se não dormisse há dias. Você comeu? Precisa descansar. Procuro no descampado um lugar onde o possa esconder. Luke abana a mão como se a questão não fosse importante. Eu estou bem. Inclino-me sobre ele, que me abraça apertado. Sinto muito ter ido embora sem avisá-lo. Eu sabia que você não teria feito isso se houvesse escolha, que algo devia ter acontecido. Posso ver nos olhos dele a profundidade de sua preocupação comigo. Você me encontrou, digo, aninhando-me ainda mais no abraço. Eu a encontrei, repete ele. A questão é, e agora? Ele se afasta de mim endireitando-se e vejo o conflito em seus olhos. Luke está a centenas de quilômetros de casa. Será que vai simplesmente me dar adeus e voltar? Não quero perder você de novo, Noah, diz ele, e eu prendo a respiração, esperando que proponha uma vida juntos mais uma vez. Mas eu vou me juntar ao Maquis. Ouvindo isso, minha esperança se esvazia. Tinha ouvido falar dos combatentes da resistência que operam nos bosques, mas nunca os vi, e eles parecem ser uma lenda em comparação com os tímidos aldeões. Aquilo parece perigoso e distante. Há uma unidade deles a leste daqui, na floresta Vosges, e se eu conseguir chegar lá, posso ajudar, acrescenta ele. Mas isso é tão perigoso. Protesto, levantando a cabeça para encontrar os olhos dele. Ele alisa meu cabelo para trás. Não estou fugindo, Noah. Você me ensinou a não ter medo. Pela primeira vez na vida, vou fincar pé e lutar. Então, a culpa é minha por você estar caminhando para a morte? Digo meio de brincadeira. Luke sorri.
Então, quando pega a minha mão, seu rosto fica sério mais uma vez. Eu só queria dizer que esta coisa entre nós abriu meus olhos. Não posso mais me sentar e ficar assistindo. Tenho que fazer alguma coisa. E o trabalho que a resistência está fazendo, interrompendo a comunicação e as vias férreas, é mais importante que nunca para preparar a invasão aliada. Há rumores de que ela virá em breve, agora que o tempo melhorou. Ele me atrai para perto de si mais uma vez, envolvendo-me nos braços e beijando minha testa. Mas não quero deixá-la. Está na hora de almejar algo maior para nós dois. Se você pensasse na possibilidade de ir comigo para o Maquis, pergunto. Sim, há também algumas mulheres que estão ajudando com seu trabalho. Eu percebo com orgulho que ele está pensando em mim e que sou forte o suficiente. Você iria? Pergunta ele, olhos esperançosos. Quero muito dizer que sim, se apenas fosse tão simples. Não posso, digo. Colocando a mão em seu peito, você sabe disso. Se é por conta de Theo, podemos encontrar um lugar seguro até que isso tudo acabe, responde ele, pousando a mão em cima da minha e entrelaçando nossos dedos. Então poderíamos criá-lo como nosso próprio filho. Eu sei, mas não é só isso. Astrid, ela arriscou tudo por nós. Não posso abandoná-la agora. Antes, Astrid poderia ter sido capaz de se arranjar sozinha, mas agora já não consegue nem governar a própria vida. Tudo foi tirado dela, exceto nós. Achei que você iria dizer isso. Seu rosto fica mais resoluto. Tenho que fazer isso, no entanto, não há mais lugar para mim lá em casa. Quando você vai? Pergunto. Esta noite. Se caminhar através das colinas depois de anoitecer, devo conseguir encontrar o acampamento do Maquis antes do amanhecer. Ele faz uma pausa. Queria tanto que você fosse comigo. Eu sei, mas não vou, e então isto é um adeus. Abraço-o com mais força. Estamos juntos, bem colados, desejando que o momento dure apenas um pouco mais. Recuo ligeiramente para olhar de volta para a tenda. Preciso ir. Astrid está esperando por mim. Ele assente com a cabeça. Estou tão preocupada com ela, confidencio. Primeiro perdeu o bebê e agora Peter. Desculpe não ter podido ajudar mais, acrescenta ele, a voz baixa, cheia de culpa. Você não deve se culpar, eu não culpo. Na verdade, essa é outra razão para eu ter vindo. Não estou entendendo, digo, que outra razão pode haver? Eu deveria ter lhe dito antes, mas estava animado demais para ver você de novo. Ele enfia a mão no bolso e tira um envelope. Uma carta chegou à aldeia. Ele a estende e imagina o pior. Notícias provenientes de quilômetros de distância. Aconteceu alguma coisa com minha família? Mas quando estico o braço para pegar a carta, Luke puxa a mão de volta. Não é para você. Eu a tomo dele de qualquer maneira. E, vendo o carimbo postal de Berlim no envelope, minha respiração para. A carta é para Astrid.